E aí, pessoal, tudo bem? Como é que você tá? Olha, no vídeo de hoje eu vou comentar o caso do Monark. Exatamente. Aquele rapaz que faz ou fazia, continua fazendo, os vídeos falando, né, sobre a questão política brasileira e fazendo comentários falando exatamente o que ele pensa. E tem custado caro ao Monark falar as coisas que ele vê e que ele considera como verdade, a opinião dele, né? E eu vejo assim, antigamente existia aquela época da internet onde a internet não participava do discurso. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar lá em 2008, já tem muito tempo, 2008, 2009, e eu lia muita revista, muito jornal, porque isso era uma das principais mídias que tinha na época, junto à televisão. E naquela época tinha uma maneira muito clara de controlar o que era emitido, como era emitido, as palavras que seriam utilizadas, né? Você lembra que na época, muito antigamente, não é tão antigamente assim, historicamente, mas as pessoas mandavam cartas e e-mails para os jornais e aí eles liam aquela carta lá e falavam, nossa, isso aqui eu quero publicar. Ah, não, é isso aqui é exatamente o que a gente do jornal, que a gente acredita, então eu vou publicar isso aqui. Existia um controle, uma curadoria, um editor, e ainda existe essa estrutura. Mas naquela época, em 2007, 2008, quanto mais para trás você for, mais tinha controle, mais o interesse, era tudo muito regrado. E nessa época, lá em 2007, 2008, a internet era uma coisa muito por fora desse discurso, né? Eu lembro que até recentemente o pessoal falava, você é, é blogger, não tinha essa coisa de youtuber, e agora não tem mais também. Se você pegar em 2023, ninguém fala mais, eu sou youtuber, eu faço. Não, porque aí tem o TikToker, tem isso, tem Facebooker. É um cenário que ele está em constante modificação, em constante mudança. E por que eu estou falando isso? Eu acho, o que eu vejo é que hoje em dia, um cara pegar uma câmera e começar a falar para ela e poder publicar imediatamente, e não tem barreira, você cria uma conta no Google e coloca lá no YouTube, e você quer falar para a câmera, você tem todo o direito de fazer isso. Isso não existia lá atrás. E quando existia, quando falava, esse pessoal é da internet, eles não sabem nada, não sei o quê, e tinha a grande mídia. Com as eleições, a coisa começou a mudar. Veja você o impacto que teve a internet nas eleições, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. E aí a internet hoje é a principal forma de comunicação. O que sai nos trending topics do Twitter, com frequência vira notícia. E eu vejo que as pessoas que têm o poder nas mãos para controlar os meios, que têm o dinheiro, que a coisa eu consigo controlar a maneira do discurso da forma que eu quero, isso está um conflito muito grande agora. Você veja que o Monark, ele foi, eu vejo que eu lembro de assistir os vídeos dele falando, eu vou ficar no Brasil e eu vou até o final, se eles tiverem que me prender, eles vão me prender e tudo. E aí o tempo foi passando e eu acho que ele fez corretamente de vir aqui para os Estados Unidos. Porque nos Estados Unidos você tem mais liberdade. Ainda que eu ache, que eu vejo que essa coisa da liberdade de expressão é uma coisa muito falada, e eu acho que é um ideal muito interessante, muito relevante para se ter, o direito à imprensa, direito à opinião e tudo mais. Mas se você parar para pensar criticamente, eu não vejo um momento na história onde, de fato, todo mundo era livre para falar tudo aquilo que gostaria, sem nenhum tipo de sanção. E eu não estou falando de sanção social. Ou seja, a gente sempre paga, e eu tenho certeza que o monarca é bem claro em relação a isso, ele entende o preço que é você falar aquilo que você acredita. E eu não estou nem falando se é verdade ou não. Porque hoje, em 2023, a gente tem uma dificuldade no discurso que para você falar, olha, rapaz, já começa o problema aí. Você falar que homem é homem e mulher é mulher, já começa a se tornar uma coisa subjetiva. Veja você que se eu olho um cara na rua, um cara, será que é um cara? Eu vejo uma pessoa na rua com barba, com uma voz mais grave, e eu falo, olha, aquele homem lá.
senhor. Aí ele fala, senhor não. Você tem que se referir a mim como senhora, madame, senhora. Aí eu falo, senhora. Então, aí você vê, chamar homem de homem e mulher de mulher já é complicado. Aqui nos Estados Unidos, essa semana, tiveram muitos eleitores e pessoas que apoiam o Donald Trump que ficaram decepcionados com ele, porque perguntaram a ele se teve uma repórter que fez uma pergunta ao Donald Trump e falaram, olha, um homem pode se tornar uma mulher e uma mulher pode se tornar um homem? E aí ele falou, não, olha, veja bem, é porque... E aí ele deu um passo para trás para tentar, não, olha, veja bem, há condições, e aí ele relativizou. E teve muita gente que ficou triste com ele de não ter falado aquilo que as pessoas esperavam que eles falassem, né? Que ele falasse. O pessoal queria que ele falasse, não, homem é homem, mulher é mulher, e então, assim, a gente vive um momento hoje, em 2023, que é um discurso muito complicado. E aí a internet ela vai tomando essa relevância a ponto, agora, eu vi aqui, eu vou compartilhar com você aqui na tela, que chegou ao ponto que as pessoas não concordam mais com quase nada. É um momento muito complicado, assim, do discurso. Olha, veja aqui, ó. Então, o Monark está aqui nos Trending Topics, ele colocou aqui, o prego. Eu nunca entendi por que ele fala que é o prego. Mas ele fala, olha, justiça aceita queixa por monarca chamar Dino de gordola. O que o Brasil está virando? Gordola é um nome um pouco engraçado, eu acho. Justiça aceita queixa por monarca chamar Dino de gordola. E aí você vê aqui uma foto do Flávio Dino que não parece ser a foto mais... Eu acho que não é a foto que ele utilizaria para colocar no perfil dele. Revista Oeste. Juiz aceita processo de Flávio Dino contra Monarque por ter sido chamado de gordola. Tem um vídeo aqui. Monarque processado criminalmente por chamar o ministro de gordo. É o que eu acabei de falar para você. Você vê que hoje você chamar gordo de gordo, mulher de mulher, homem de homem, já é complicado, né? Então você vê que você tem esse movimento agora do body positivity, que basicamente fala, não, é legal você ser gordo, é bacana, você tem que se aceitar, é quase que encorajado, né? Eu vejo que é mais além de uma aceitação. E aí você não pode fala, olha, você tá tão gorda, tá tão bonita, eu gorda? Fala, mas você não é do movimento body positive, né? Você não se aceita gorda assim? Não, eu me aceito da forma... É complicado, você não pode falar aquilo que você vê. Você tem... Eu acho que vai chegar ao ponto que você vai falar, olha, eu tenho aqui uma coisa que eu tô vendo, eu posso falar para você? Se isso também não for falta de educação. Né? Então, olha, existem vários grupos tentando se aproveitar do monarca, tentando fazer desgraça. Daqui em diante, muitos daqueles que calaram. Mamãe falei quer enganar monarque. Eu lembro desse podcast que eu vi do Mamãe Falei, do Arthur Duval, conversando com o monarca. E aí eles queriam... Eu lembro que o monarca pressionou o Arthur para chegar numa conclusão. Falou, olha, você é a favor da censura, sim ou não? Eu posso falar tudo o que eu imagino, que eu penso, que eu quero, ou... E aí o Arthur falou, não, veja bem, tem algumas coisas... E aí a conversa começa a entrar num ponto que é tão esquisito. Eu acredito que você pode falar tudo aquilo que você deseja falar. Eu acredito que opinião não é crime. Só que, normalmente, na internet, no podcast, quando eu vejo o Monark conversando lá com o Arthur Duval, e aí ele pressiona, mas censura, você é a favor da censura, sim ou não? Imediatamente, a conversa vai para um lado que fala o seguinte, olha, então quer dizer que se você falar para você mandar matar alguém, caramba, mas você não acha que você está extrapolando um pouco? Você não está extrapolando? Né? Qual é a circunstância que isso acontece? Ah, Paulo, mas isso acontece no mundo real, que as pessoas... Tá bom, mas eu não tô. Se vocês começar a extrapolar quase qualquer coisa, a coisa deixa de ser verdade. A gente não consegue ter um método matemático do discurso. O discurso, ele deveria ser livre. A gente não deveria pagar um preço como o monarca está pagando de ter que deixar o Brasil, porque as contas dele foram... ele foi multado e, se eu não me engano, as contas dele, as contas bancárias, foram
tomadas dele foram bloqueadas, né? Ele não pode mais fazer movimentação bancária porque ele falou alguma coisa que desagradou alguém. E aí tem pessoas que, através de uma certa ginástica mental, falam, não, mas você não pode falar tudo. E aquele exemplo péssimo, né? E se você estiver no cinema e você grita fogo, e aí todo mundo vai embora, sai, vai ser pisoteado e caramba, mas que coisa, que extrapolação, né? E se você parar para pensar criticamente e você começar a extrapolar quase tudo, as coisas vão virar uma outra coisa, né? Você fala, você pode falar qualquer coisa. Eu acredito que sim, opinião. Não acredito que ele deveria ser processado por chamar um ministro de, não é nem de gordo, é de gordola, é um apelido do que é ser gordo, né? Sendo que, cá entre nós, o nome do ministro é Dino, e Dino me lembra, né? Eu não sei você, mas quando eu vi Flávio Dino, a primeira coisa que eu pensei é dinossauro. Então, a gente está num momento muito complicado. Eu não vejo que isso vá mudar ou melhorar muito tão cedo, que é que paga-se um preço muito grande por se falar a verdade, ou por se falar aquilo que você vê, o que você pensa. E eu acredito que sempre se pagou um preço por você falar aquilo que você pensa, né? Imagina que você está num ambiente de trabalho e você vê o seu chefe fazendo uma coisa que você não concorda. E você fala, caramba, senhor chefe, você acha correto você tratar o seu funcionário assim? E aí pronto. Você falou uma coisa que você está vendo, ou uma opinião sua. E aí pronto. Talvez, provavelmente, a sua vida vai virar um inferno, porque você falou uma coisa que desagradou alguém dentro de uma hierarquia de poder. Eu não estou falando que é tudo questão de poder ou de interesse, tá? Mas grande parte no ambiente de trabalho, na plataforma. Se você está numa plataforma e você está falando aquilo que eles querem, da maneira que eles querem, você será remunerado por isso. E os seus vídeos, e a sua forma, seu texto, enfim, irá além. E se você falar aquilo que desagrada, aquilo que incomoda, e eu já ouvi isso de pessoas que fazem vídeos de dentro, as pessoas que controlam e tudo, isso vai ser remunerado, vai ser bem visto, etc. E se você falar coisas que desagradam, e aí as pessoas vão começar a ir em cima de você. E eu sei que eu estou falando o óbvio aqui. Mas, às vezes é difícil, né? Você vê que o monarca falou o óbvio. Eu vejo aquele ministro lá e ele parece que ele está um pouquinho acima do peso. E aí ele falou, olha, o Gordola, e aí ele foi processado por isso, né? Aí você não pode chamar o Alexandre de Moraes de careca, né? É complicado. E eu vejo que esse momento que a gente está vivendo em 2003 é um momento que está se arranjando. E essa hierarquia de poder dentro da comunicação, da televisão, da internet, da mídia que era da TV e da revista que foi para a internet, eu vejo que isso está em constante mudança, é um novo sentido, a coisa está se colocando de uma maneira nova e está se reorganizando através também dessa força que a pessoa é processada, que a pessoa sofre isso, não sei o quê, bem ou mal, eu não estou falando que isso é bom, eu estou falando do que eu vejo. É uma forma de reorganização desse discurso, que antigamente, né, só estava na mão de poucas pessoas, estava na mão dos jornalistas, estava na mão. Lembra a época que tinha jornal, revista, e o restante, as pessoas comentavam aquilo, mas era o que acontecia nas revistas e nos jornais. Eu lembro que eu ficava lendo as principais revistas, inclusive as internacionais, The Economist e as agências Reuters. Eu queria ver de onde vinha a notícia, como é que começava uma notícia. Hoje é meio que no Twitter, hoje são algumas agências ainda, mas eu queria ver qual era, de onde saía, por que eles começam a falar de uma determinada coisa. Não é espontaneamente. E eu comecei a reparar um padrão de ciclo, né, onde tinha uma notícia que saía normalmente na The Economist, ou naquelas agências ali que alimentavam a The Economist, e a partir daí começava a sair nas editoras Abril, na Globo, e a coisa ia tomando uma proporção maior, talvez se fosse de interesse, se tivesse aquela relevância e fosse do interesse das pessoas, né? Existia esse ciclo assim da notícia. E aí, vamos supor, eu estou querendo defender uma ideia de que o monarca é uma excelente pessoa, eu vou pegar
uma carta, um comentário de uma pessoa, isso é feito na internet o tempo todo. Eu falo, olha aqui, ó, o Twitter aqui, o tweet que falaram que, aqui, o monarca, isso é um absurdo que está acontecendo com ele, etc. Eu vou colocar o holofote naquilo que eu quero que seja verdade, né? Tem um filme que é se eu não me engano, é o Django, o Rei do Brasil, que mostra isso. Mostra como essa manipulação da mídia, essa coisa, né? O que é falado é sempre uma questão de interesse. Tem gente, tem pessoas lá. A gente foi levado a acreditar que o jornalismo é isento. A gente foi levado a acreditar que existe uma tal de imparcialidade das notícias. Eu, particularmente, não vou falar que nunca vi isso, até porque eu acho que se eu visse, eu não reconheceria muito bem. A verdade é essa. Mas eu nunca vi isso. É raríssimo você ver. Eu vou analisar o objeto, aquele acontecimento, tal como ele é, sem lado, sem nada. Tem nada. 90% das vezes você já começa uma matéria, uma revista, um tweet, um vídeo com aquela opinião, né? Então eu vejo que essa coisa aí está se reorganizando e que eu acredito até que o monarca, morando nos Estados Unidos, fazendo o conteúdo dele lá, se assim ele desejar, ele pode ter uma influência mais positiva e talvez ter mais liberdade. Ainda que essas plataformas que a gente utiliza e que a gente consome, né, seja o YouTube, o Rumble, o Twitter, o Facebook, todas elas não são livres. Elas vão favorecer algumas coisas e vão censurar outras e vão falar, isso aqui eu não quero que apareça, isso aqui eu não quero que apareça, né? Você lembra que até pouco tempo o palavrão no YouTube é algo muito interessante. Eu lembro que até pouco tempo, isso sendo acontecer dessa maneira, eu vejo que hoje o pessoal está voltando a falar palavrões no YouTube. E coisa de 3 anos atrás, as pessoas evitavam para que aquele robô, a inteligência artificial que transcreve aquilo que você fala para saber mais ou menos do que o vídeo é e qual vai ser a hierarquização desse vídeo. Existe esse tipo de mecanismo dentro das plataformas, né? Então ele identificava que esse vídeo tem palavrão, então ele não é family friendly, user friendly. Os anunciantes não vão querer relacionar aquela marca com aquela coisa. Então, é sempre assim, é sempre um jogo de interesse, é sempre um jogo do que, né? Vamos supor que você é um anunciante e você fala, olha, eu quero colocar a minha marca de tal maneira, assim, assim, assado, e eu estou pagando praticamente para a sua existência. E aí, as plataformas, as pessoas, os criadores, os anúncios, as pessoas têm que se adaptar, né? Então, eu acredito que eu vejo é que essa adaptação, essa mudança do monarca, eu espero que seja muito bem-vinda para ele e que talvez ele possa até continuar falando as coisas que ele acredita e que ele pensa que são corretas, que eu concordo com muitas coisas que ele fala. Eu acredito que ele deva ter mais liberdade nos Estados Unidos, aqui nos Estados Unidos, que é falado home of the free, land of the free, home of the brave, né? Onde você tem mais liberdade. Mas eu também não acredito que aqui nos Estados Unidos, e nem em canto nenhum, você tenha total liberdade para você falar tudo o que é. É só você ver os exemplos aí, que tem vários exemplos, que aqui também nos Estados Unidos tem pessoas que são processadas, que sofrem sanções por falar aquilo que acreditam. É muito menos do que no Brasil, é verdade, né? Eu vejo que as pessoas no Brasil são processadas por chamar o outro de gordo. Mas você vê que isso, versões e coisas disso acontecem também aqui nos Estados Unidos, né? Também acontece aqui nos Estados Unidos, principalmente se tiver essa consequência ou uma certa extrapolação. Você falou uma coisa que teve repercussões que foram indesejadas. E aí as pessoas também sofrem sanções. Então, pessoal, para concluir, eu quero dizer que eu nunca vi um discurso que seja completamente livre, completamente solto e que você não pague algum tipo de consequência, seja social, que é a mais branda, ou jurídica por aquilo que você fala. Você vê que o tempo todo a pessoa ela já é julgada, ela já é rotulada desde o princípio. Quando sai a notícia, monarque, aí você coloca um adjetivo. Não sei o quê, foi indiciado, foi. Aquilo ali já começa a causar um impacto que não é positivo na vida da pessoa quando sai a notícia de algo que está por acontecer, né? Pessoal,
Muito obrigado por assistir. Eu vou ficando por aqui. Deixe seu like, inscreva-se no canal. Meu nome é Paulo Nidek. E até a próxima.